Nessa aula você vai aprender a calcular o mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum é o MMC. E o MMC ele corresponde ao menor número inteiro positivo diferente de zero, que é múltiplo ao mesmo tempo de dois ou mais números. Lembrando que números primos são números que só dividem por 1 e por ele mesmo. Então, como exemplos, vamos calcular aqui o MMC entre o 6 e o 18. Para você fazer esse MMC, você vai colocar ali os múltiplos do 6 e do 18. Lembrando que tem que ser diferente de zero. Então, aqui, o primeiro múltiplo do 6 diferente de zero vai ser o 6, depois vem o 12, depois vem o 18, o 24, o 30 e assim sucessivamente. Mas esses aqui já dá para a gente fazer o MMC. E os múltiplos do 18 diferente de zero vai ser o 18, o 36, o 54 e o 72. E assim sucessivamente. Agora observe aqui nessa sequência qual é o menor número que é múltiplo ao mesmo tempo do 6 e do 18. Se você observar ali, vai ser quanto? Vai ser o 18. Então isso quer dizer que o MMC entre o 6 e o 18, ele vai ser igual a quanto? Vai ser igual ao 18. Só que nem sempre vai ser viável fazendo dessa maneira, colocando os múltiplos dos números. Então você vai fazer de uma outra maneira, que é fazer a decomposição em fatores primos. Desse lado aqui você vai colocar os números que você quer calcular o MMC. Aqui vai vir os fatores primos, aqui vai ser o resultado da divisão e aqui você vai iniciar com o menor número primo que dá para dividir ali os números. E aqui vai ser a decomposição em fatores primos, que no final é só você fazer a multiplicação. Então nesse exemplo aqui, calculando o MMC. Observe que o 6 e o 18, ele divide ali pelo 2, então eu vou colocar aqui o 2. O 6 dividido por 2 vai dar o 3, o 18 por 2 vai dar o 9. Agora, nem o 3 nem o 9 divide por 2, só dá para dividir por 3. O 9 por 3 vai dar o 3 por 3 vai dar o 1. Agora, o 3 só divide por 3, que vai dar o 1, conserva o 1. Observe que o 3 ele repetiu duas vezes, ó, uma, duas. Então, isso quer dizer que a decomposição em fatores primos vai ficar o 2 vezes o 3 elevado ao quadrado. O 3 elevado ao quadrado vai dar o 9, e 9 vezes o 2 vai dar o 18. Então, isso quer dizer que o MMC entre o 6 e o 18 ali foi o 18. Vamos agora para o nosso exemplo. Observe ali que você vai começar sempre com o menor número primo, que é o 2. Se não der, você tenta o 3, depois o 5 e assim sucessivamente. Então, o 27 ele não divide por 2, você conserva o 27. Agora, o 30 ele divide por 2. O 30 dividido por 2 vai dar o 15. O 27 e o 15 não divide por 2, só dá para dividir por 3. O 27 por 3 vai dar o 9, o 15 por 3 vai dar o 5. O 9 ainda divide por 3, que vai dar o 3. O 5 não divide, você conserva. O 3 dá por 3, que vai dar o 1. O 5 você vai conservar. E o 5 só dá por 5 ali, ó. Conserva o 1. 5 dividido por 5 vai dar o 1. Agora é só você montar ali a forma fatorada, que vai ficar assim, ó. Observe que o 3 repetiu uma, duas, três vezes. Então vai ficar assim a forma fatorada. O 2 vezes o 3 elevado à terceira vezes o 5. O 2 vezes o 5 ali dá o 10. O 3 elevado à terceira vai dar o 27. O 27 vezes o 10 vai dar o 270. Então, esse é o MMC entre o 27 e o 30. Dando continuidade agora, esse primeiro exercício aqui, ele pede o MMC entre o 2 e o 6. Então, você vai testar, verificar se divide por 2, se não dá por 3, por 5, por 7, e assim você dá continuidade. Observe ali que o 2, ele dá para dividir por 2. Então, você coloca o 2. 2 dividido por 2 vai dar o 1. O 6 dividido por 2 vai dar o 3. Agora o 3 só divide por 3, que vai dar o 1, conserva o 1 ali, ó. Então agora é só você multiplicar o 2 vezes o 3. Então o 2 vezes o 3 vai ser igual ao 6. Então o MMC entre 2 e 6 vai ser igual ao 6. Vamos fazer agora o MMC entre 25 e 45. Observe que o 25 e o 45 não dividem por 2. Mas o 45 ele divide por 3, que vai dar o 15. O 25 não divide por 3, então você vai conservar o 25. O 15 ainda dá para dividir por 3, que vai dar o 5, conserva o 25. Agora o 25 ele divide por 5, que vai dar o 5. O 5 dividido por 5 vai dar o 1. E o 5 ainda divide por 5, que vai dar o 1, conserva o 1 ali, ó. Então, observe que o 3 se repetiu duas vezes e o 5 também repetiu duas vezes. Então, a forma fatorada vai ficar o 3 elevado ao quadrado vezes o 5 elevado ao quadrado. O 3 elevado ao quadrado vai dar o 9 e o 5 elevado ao quadrado vai dar o 25. Então, você vai fazer o 9 vezes o 25, que vai dar o 225. Então, o MMC entre o 25 e o 45 ficou 225. Vamos para o nosso exercício 3. Ele pede o MMC entre o 75 e o 350.
O 75, ele não divide por 2, você conserva ele. O 350, ele divide por 2, que vai dar o 175. Agora, nenhum divide por 2, só vai dar para dividir por 3. O 75 dividido por 3 vai dar o 25. O 175 ele não divide por 3, então você conserva ali o 175. Agora observe que o 25 e o 175 ele divide por 5. O 25 por 5 vai dar o 5, o 175 vai dar o 35. O 5 ainda divide por 5, que vai dar o 1. O 35 divide por 5, que vai dar o 7. Agora o 7 é um número primo, que só dá para dividir por ele mesmo, que vai dar o 1, e conserva o 1 aqui, ó. Observe ali que o 5 ele repetiu duas vezes. O 5 ele repetiu ali, então você vai escrever a fatoração da seguinte maneira. O 2 vezes o 3 vezes o 5 elevado ao quadrado vezes o 7. E agora é só multiplicar todos esses números aí. O 5 elevado ao quadrado vai dar o 25, e o 25 você vai multiplicar pelo 6, o resultado multiplica pelo 7. Quando você multiplicar esses números ali, você vai chegar em 1050. Então isso quer dizer que o MMC entre o 75 e o 350 vai ser o 1050. Vamos aqui para o nosso exemplo 4, ele quer o MMC entre o 2, 6 e o 8. Agora já tem 3 números, mas você vai fazer a mesma coisa. O 2 ele divide por 2, que vai dar o 1. O 6 divide por 2, que vai dar o 3. O 8 por 2 vai dar o 4. Observe que o 4 ainda divide por 2, que vai dar o 2, conserva o 3 e conserva o 1. O 2 ainda divide por 2, que vai dar o 1, conserva o 3 e conserva o 1. Agora o 3 só dá por ele mesmo, então aqui conserva o 1, o 3 por 3 vai dar o 1 e conserva o 1. Observe que o 2 ele repetiu 3 vezes ali, ó. Então vai ficar o 2 elevado à terceira. Então aqui você vai colocar na forma fatorada o 2 elevado à terceira vezes o 3. O 2 elevado à terceira dá o 8. 8 vezes o 3 vai dar o 24. Então, o MMC entre o 2, 6 e o 8 vai ser o 24. Agora, nesse exemplo, você vai calcular o MMC entre o 3, o 9 e o 12. Observe que o 12 ele divide por 2, que vai dar o 6, conserva o 9 e conserva o 3, porque o 9 e o 3 não dividem por 2. O 6 ainda divide por 2, que vai dar o 3, conserva o 9, conserva o 3. Agora, o 3 e o 9 não dividem por 2, só dá para dividir por 3, que vai dar o 1, aqui vai dar o 3 e aqui vai dar 1. O 3 só dá para dividir por ele mesmo, que vai dar o 1. Então, aqui conserva o 1, o 3 por 3 deu 1 e aqui conserva o 1. Agora, observe que o 2 ele repetiu uma, duas vezes e o 3 repetiu uma, duas vezes também. Então, a forma fatorada vai ficar assim, ó. Vai ficar o 2 elevado ao quadrado vezes o 3 elevado ao quadrado. O 2 elevado ao quadrado vai dar o 4. O 3 elevado ao quadrado vai dar o 9. E o 9 vezes o 4 vai dar o 36. Então, o MMC entre o 3, 9 e o 12 vai ser o 36. Nessa outra questão, ele pede o MMC entre o 3, o 21 e o 49. Observe que nenhum dos três divide por 2, mas dá para dividir por 3. O 3 por 3 vai dar o 1, o 21 dividido por 3 vai dar o 7. O 49 não dá para dividir por 3, então você conserva o 49. Agora, o 7 e o 49 só dá para dividir por 7. Conserva o 1 aqui. O 7 dividido por 7 vai dar o 1. O 49 dividido por 7 vai dar o 7. O 7 é um número primo, só dá por ele mesmo, que vai dar o 1. Conserva o 1 aqui nos outros. Agora é só você multiplicar. Observe que o 7 ele repetiu duas vezes. Então, a forma fatorada vai ficar o 3 vezes o 7 elevado ao quadrado. O 7 elevado ao quadrado vai dar o 49. E o 49 vezes o 3 vai dar o 147. Então, conclusão, o MMC entre o 3, o 21 e o 49 vai ser o 147. Vamos agora para a questão 7. Observe ali que o 4, o 6 e o 30 divide por 2. Então, você coloca o 2. O 4 por 2 vai dar o 2. O 6 dividido por 2 vai dar o 3. O 15 não dá por 2, você conserva o 15. O 30 dá para dividir por 2, que vai dar o 15. O 2 ainda divide por 2, que vai dar o 1. Você conserva o 3, conserva o 15 e conserva o outro 15 ali, ó. Agora, observe que só dá para dividir por 3. Então, aqui você vai conservar o 1. O 3 dividido por 3 vai dar o 1, o 15 por 3 vai dar o 5, aqui vai ser o 5 novamente. E o 5 só divide por ele mesmo, porque o 5 é um número primo. Conserva o 1, conserva o 1. O 5 dividido por 5 vai dar o 1, e aqui também vai ser o 1. Agora, observe que o 2 está repetindo duas vezes, então vai ficar assim a forma fatorada. O 2 elevado ao quadrado vezes o 3 vezes o 5. O 2 elevado ao quadrado vai dar o 4, então o 3 vezes o 5 vai dar o 15, então vai ficar o 15 vezes o 4. E o 15 vezes o 4 vai ser igual ao 60. Então, isso quer dizer que o MMC vai ser o 60. O MMC entre o 4, o 6, o 15 e o 30 vai ser igual ao 60.
Vamos agora para a questão 8. Observe que nenhum desses números divide por 2, então você vai tentar pelo 3. O 5 não dá por 3, você conserva. O 9 por 3 vai dar o 3. O 15 por 3 dá o 5. O 45 dividido por 3 vai dar o 15. Dá por 3 novamente. O 5 você conserva, o 3 vai dar o 1. O 5 você conserva e o 15 vai dar o 5. Agora só vai dar por 5, então aqui vai ser o 1. Aqui também vai ser o 1, conservo o 1 e o 5 também dividido por 5 vai dar o 1. Observe que o 3 ali repetiu duas vezes, então vai ficar o 3 elevado ao quadrado. Então aqui vai ser o 3 elevado ao quadrado vezes o 5. O 3 elevado ao quadrado vai dar o 9 e o 9 vezes o 5 vai ser igual ao 45. Então essa multiplicação aqui vai ser igual ao 45. Então isso quer dizer que o MMC entre o 5, 9, 15 e 45 vai ser igual ao 45. Vamos para a nossa questão 9. Observe que ali o 2, o 10 e o 44 divide por 2. O 2 por 2 vai dar o 1, o 10 por 2 vai dar o 5. O 11 não dá, você conserva o 11. O 44 por 2 vai dar o 22. Ainda divide por 2. Aqui vai ser o 11, conservo o 11, conservo o 5 e conservo o 1. Agora só vai dar por 5. Então, dividindo por 5, conservo o 1. Aqui vai ser o 1. O 11 não dá, você conserva o 11. Agora o 11 é um número primo que só vai dar por ele mesmo. Então aqui vai ser o 1, aqui também vai ser o 1, e aqui é só conservar esse resultado. Observe que o 2 ele repetiu duas vezes, então você vai colocar o 2 elevado ao quadrado. Então aqui vai ficar o 2 elevado ao quadrado vezes o 5 vezes o 11. O 2 elevado ao quadrado vai dar o 4. O 4 vezes o 5 ele vai ser igual ao 20. E o 20 vezes o 11 vai ser igual ao 220. Então essa multiplicação aqui vai ser igual ao 220. Então isso quer dizer que o MMC entre o 2, 10, 11 e o 44 vai ser o 220.